É tempo de irmos para o enfoque de hoje e vamos abordar um tema muito importante que é a multiculturalidade e no contexto escolar. Pois é, e na minha companhia já tenho eles, os suspeitos do costume, queridos, maravilhosos, professores também, que é o Luís Sinate e a Andradina Cardoso. Ela não é professora, mas vem muito bem representada. Meus queridos, boa tarde. Olá, Silvio, boa tarde. Está Como tudo é que bem? tu estás? Tudo ótimo. Eu estou ótimo. Ainda bem. Andradina, estás bem? Estou sempre bem. Nota-se. Muito bom tê-la aqui mais uma vez. Luís, então, multiculturalidade. Exatamente, foi o tema desta semana que nós resolvemos trazer para cá, porque há uns anos para cá, portanto, o perfil de alunos que nós encontramos nas nossas escolas... Em Portugal já mudou muito, né? Exatamente, sofreu uma grande alteração, onde nós vimos aquilo que está a acontecer na sociedade também. Uma grande convivência de várias culturas, várias identidades, várias nacionalidades dentro da sala de aula. Daí que estamos perante um fenómeno, tu disseste muito bem, a multiculturalidade, que vai dar grandes desafios, quer do ponto de vista académico, do ponto de vista dos professores, das próprias famílias e das próprias escolas. Por isso é que nós estamos aqui com este tema, para ver quais são as vantagens, e que são muitas, e quais são as mudanças de mentalidade que vão ter que ocorrer, para que efetivamente este processo seja um processo irreversível, seja um processo que não pare, seja um processo que seja encarado com bastante naturalidade, porque é um fenómeno que está a acontecer em Portugal, mas também é que está a acontecer na Europa e no mundo inteiro. Daí que, com a companhia da Dina, vamos falar um bocadinho sobre exatamente este grande desafio que é a multiculturalidade dentro do nosso contexto escolar. Muito bom. Andradina, uma vez como ativista social, né, tem reparado essa questão dessa multiculturalidade a nível positivo, negativo? Qual é o teu ponto de vista relativamente a isso? O meu ponto de vista é sempre positivo. Aquilo que é necessário é sempre uma caminhada para se atingir aquilo que seria mais equilibrado, digamos assim. Mas, quer dizer, hoje em dia a educação ou é multicultural ou então não é educação. Porque tendo em conta toda a movimentação que nós temos hoje em dia, portanto, os países europeus já não são aquilo que eram antes, e cada vez mais nós temos presença de pessoas que vêm de origens diferentes, apesar de, há uns anos atrás, portanto, há 20 anos atrás, nós tínhamos uma migração diferente, portanto, era composta essencialmente pelos oriundos dos PALOP. Hoje em dia, isso modificou-se bastante e hoje em dia, então, é cada vez mais multicultural. É sempre positivo, agora é necessário, de facto, trabalhar para o equilíbrio, digamos assim, de se conseguir contextualizar todas estas coisas e conseguir que a escola consiga, de facto, ter uma educação que contextualize todas estas coisas e que traga as mais-valias de cada um, abrindo os horizontes de todos. Pois é. Agora aqui cá entre nós, numa conversa tete-a-tete, essa multiculturalidade também implica multirracial. Uma questão, não é? É multirracial, é multicultural. São culturas diferentes, são várias culturas, várias raças, e no mesmo espaço. Como estava aqui a dizer, tete a tete, Luís, existe muita parte da história, principalmente na Europa, que conta uma história não muito verdadeira ou saudável, por exemplo, da África ou então do Médio Oriente. Como vocês estão a encarar essa forma de educar vários alunos, várias culturas no mesmo sítio? Ok. Nós em Portugal temos um privilégio muito grande, porque Portugal já, mesmo depois do 25 de Abril, ter recebido várias nacionalidades e com várias raças, como tu dizes, dos países de língua oficial portuguesa. Mas mesmo assim, o trabalho de integração dessas diferenças foi muito a conta corrente. Portanto, o sistema de ensino português nunca foi proativo relativamente a isso. Portanto, nós temos o caso, por exemplo, da França, onde o processo de integração, portanto, dessas diferenças dentro do sistema de ensino começou já desde os anos 70. Aliás, é só nós olharmos para aquilo que é a França hoje, em todos os aspectos, verificamos que existe lá um trabalho de base que não aconteceu aqui em Portugal. Portanto, o sistema de ensino português ainda tem que trabalhar, e muito,
muito destes projetos que eventualmente vamos aqui falar, que fazem com que, para além de haver esta integração, fundamentalmente dos palopes, faça uma integração que tenha a ver com as diferenças em termos da língua, as diferenças em termos de religião, as diferenças em termos do pensamento relativamente àquilo que é tudo diferente para a sala de aulas. Nós, por exemplo, que passamos para as faculdades de educação, as faculdades de educação não estiveram preparadas para preparar os professores para esse fenómeno da multiculturalidade dentro da sala de aulas. Isso é que eu estou mesmo aqui. Exatamente. Porque, assim, durante muito tempo, por exemplo, na Europa, a história foi europeia. Se calhar, a favor do... o rio corria só para uma certa direção. Mas, na verdade, principalmente para quem vem da África, sabe que a história europeia em África não foi propriamente a que eles contam aqui. Pronto. Porque normalmente a história quem conta são os vencedores. Exatamente, né? exatamente. Dina, como ativista social, quais são os grandes desafios que tens travado sobre esse fenómeno? Os alunos entendem-se bem enquanto os professores estão a dar um tipo de aula em que o rio só vai para um curso? Os alunos encontram sempre formas de se entenderem. Muitas vezes entendem-se até muito melhor do que é. Sim, às vezes até se entendem melhor que os professores. O problema não é propriamente. Deixa-me aqui explicar. O problema não é dos professores, é do próprio ensino, né? Que está assim. Exatamente, portanto, há todo um sistema, eu diria que em construção. Portanto, neste momento, por exemplo, voltou a educação para a cidadania, que tinha sido retirada no governo anterior, não é? Regressou e, portanto, é mais um espaço também para se trabalhar estas questões. Depois temos também a questão dos direitos humanos e do próprio multiculturalismo, que neste momento já foi introduzido ou reintroduzido, portanto, nos currículos, neste momento com caráter obrigatório, portanto, desde a pré até ao 12º ano. Temos a questão da rede de escolas, portanto, dentro daqui do multiculturalismo, que tem como objetivos, lá está, trabalhar estas questões de uma forma mais assertiva, de uma forma mais presente, onde, portanto, existe aqui um protocolo com o Alto Comissariado para as Migrações e com a HCAM, e que, portanto, há já dezenas de escolas que aderiram e tudo isso, portanto, são instrumentos que vão também dar mais oportunidade aos vários atores dentro desta área de trabalhar estas questões de uma forma mais acertada. Portanto, é uma caminhada que vai sendo feita diariamente. É necessário, de facto, que haja uma maior preparação dos diferentes atores. Portanto, aos professores cabe sempre aqui, se calhar, a carga mais pesada de lidar com todas estas situações. Portanto, é preciso que haja mais formação dentro desta área. Por exemplo, esta semana, em visita a 2 bibliotecas escolares, eu perguntei o que é que havia a nível de literatura africana e deixava muito a desejar. Mas também aquilo que acontece é que, por norma, quando nós fazemos essa oferta, digamos assim, no fundo, de nos colocarmos como uma mais-valia, no sentido de fazer a ponte para fazer chegar outros instrumentos, por aí fora, normalmente estão bastante receptivos nesta questão. Portanto, eu falei com as 2 professoras bibliotecárias e elas mostraram uma grande abertura no sentido de poder trazer outras coisas e dinamizar. Estão abertos, o ensino português, no caso, Sim. está aberto a outras culturas. Está a atualizar-se, porque isto é um fenómeno novo, sim, não é? Sim. Para o qual o sistema não estava preparado. Exatamente. E fomos todos confrontados, portanto, desde os professores, mesmo os próprios pais. Portanto, existem pais que ainda pensam que, por exemplo, estarem numa escola diversa, com alunos que falam língua diferente, com alunos que praticam uma religião diferente, que têm origens diferentes, pode trazer alguma coisa negativa. É exatamente o contrário. Eu acho que a multiculturalidade dentro da sala de aulas é um ganho para toda a gente. Porque eu costumo dizer aos meus alunos, vocês, ao saírem daqui, vão trabalhar num mundo completamente globalizado. Estão muito mais ricos. Estão muito mais ricos. Mas a questão é essa riqueza, é saudável principalmente para questões religiosas. Sim. Algumas religiões querem a riqueza, algumas religiões do Oriente, sim, querem alguma riqueza do Ocidente? Não sei. Que diures para essa questão. Porque tem tudo a ver, que são culturas mesmo diferentes, sim, umas que não querem aceitar outras, claro, outras que supostamente serão sujeitas a outras, né?
É assim, o diálogo, obviamente, é o caminho. Sempre foi e continuará a ser. E nós vemos isso também a nível religioso. Vemos o nosso Papa, que hoje em dia, portanto, uma pessoa bem mais aberta do que os papas anteriores. E nós vemos também, a nível de outros líderes religiosos, que existe cada vez mais abertura também para se olhar para estas questões de outra forma. Portanto, as plataformas de entendimento são desejáveis e também são possíveis. Assim estejam as pessoas, de facto, abertas para o diálogo, para aceitar aquilo que é diferente, porque muitas das vezes aquilo que acontece é que o conhecimento ou o pouco conhecimento é que não abona a que isto de facto aconteça. Porque normalmente quando as pessoas dão-se umas às outras a oportunidade de se conhecerem umas às outras, chegam à conclusão que afinal, havia aqui uma série de coisas que isto não era bem assim. E enquanto nós não olharmos para o indivíduo, enquanto indivíduo, aquilo que deve adquirir na escola, de facto, é a capacidade para desenhar e executar o seu projeto de vida com sucesso, e nós estivermos a separar e a pôr tudo em caixinhas, obviamente será difícil, mas nós temos que olhar para cada aluno, para cada pessoa, como um indivíduo e capacitá-lo para ele ser capaz de desenhar e de desenvolver o seu projeto de vida em equilíbrio com aquilo que é o meio que o rodeia. Agora a nova sociedade. Exatamente. Aliás, o que estás a dizer tem a ver muitas vezes com o facto de nós defendermos, e com muita garra, esta diversidade dentro da sala de aulas, mas nada impede que respeitemos a nível individual as opções que cada aluno tem, quer do ponto de vista da religião, quer do ponto de vista do pensamento, quer do ponto de vista da própria cultura intrínseca da origem onde o aluno tem, porque respeitar a diversidade é exatamente essa, é aceitar a particularidade de cada pessoa dentro daquilo que é o património cultural que traz. Como se fosse um aluno. Exato. Pediu licença. Durante, assim, alguns exemplos, não caricatos, mas diferentes, que já tenham havido, por exemplo, numa sala de aulas. Alunos do Iraque, por exemplo, né? Vimos que o Iraque... Pronto, não o Iraque no seu todo, mas do Médio Oriente. Alunos que venham com... alunas, no caso, que venham com burca. Alunos que venham da África, em que também usam o seu bubu e o seu chapeuzinho. Entre Maldivos e entre outros. Vocês já tiveram assim alguma situação em que um não quis respeitar a cultura do outro, ou então, porque nós sabemos que as crianças são lindas, maravilhosas, mas são terríveis. São verdadeiras. Exatamente, são verdadeiras. E como as crianças são um espelho da verdade. Sim, mas, e se os pais às vezes têm situações lá em casa, quando falam mal, vêm à televisão, dão exemplos negativos, quando virem um aluno, um colega diferente, eles falam. Exato, mas Silva, o estereotipo, não é? O estereótipo está nos pais, não estão nas crianças. As crianças veem as coisas com bastante naturalidade, veem as diferenças com uma coisa extremamente... Sim. Só que essa naturalidade, às vezes, é uma verdade que magoa uma outra pessoa. Imagina, né, Luís? Imagina. Estou numa escola em que tem muitos brancos. Entra um aluno negro. E depois do aluno negro vem um aluno do Médio Oriente, por exemplo. Um diz, estás com essa burca, estás tão feia, escondida assim, não sei quanto. Depois diz, tu és preto. Não sei. Como é que vocês resolvem esses conflitos teóricos que podem passar a práticos, físicos e emocionais? A nível de bullying, a nível de separatismo, a nível de todos os conflitos que podem haver com essas crianças. Posso dar um exemplo concreto? Sim. Portanto, houve um infantário que me pediu para trabalhar precisamente essa questão. Tinha uma criança, no caso, de 4 anos, que estava no psicólogo e que dizia que não gostava da mãe porque a mãe era negra. Uma criança? Uma criança. E ele era negro? Sim. Portanto, aquilo que acontece na prática é que, por norma, e estou a dizer isso por observação dos meus próprios filhos e de outras mães, por norma é que quando os meus vão para o infantário é que se deparam com esta questão do branco, do preto, disto e daquilo. Porque
antes disso em casa, ninguém está a dizer, olha, tu és preto, negro, tu és branco, olha, tu és amanhã azul, vais para a escola. por aí fora, não é? Sim. Pronto, e depois é neste contacto, neste primeiro contacto no infantário, que normalmente por volta dos 4 anos de idade, há um dia que as crianças chegam a casa confusas, mãe, mas porque me chamaram preta na escola, mas eu não sou preta, eu sou castanho, e se calhar nunca tinham reparado que na família há pessoas de várias cores, e a partir daquele momento é que interiorizam isso e têm essa consciência. E em virtude disso, portanto, porque eu tenho 3 filhos e, portanto, pela terceira vez Tiveste que voltar para lá nos dias de hoje outra vez? Exatamente, e falar com a educadora, que é uma pessoa impecável. Aquilo que verifiquei também é que muitas vezes os professores e os educadores não se dão conta destas coisas, porque são coisas que acontecem muito ao nível do intervalo. Depois as crianças têm vergonha, não vão falar com os professores. E depois levam as suas frustrações para casa. E depois, dependendo de quem tem em casa, aquilo é trabalhado de uma forma mais equilibrada ou menos equilibrada. E então a professora, portanto, pediu que se fizesse um trabalho a esse nível e, portanto, aquilo que nós fizemos na altura foi... Nós fornecemos à escola alguns materiais para trabalharem, livros com contos africanos, músicas africanas, e depois fomos lá fazer um dia, que foi um dia de brincadeira, apresentando, neste caso, a cultura cabo-verdiana. Portanto, pediu-se que os alunos fossem vestidos, portanto, as raparigas com uma saia rodada e um lenço na cabeça, os rapazes com uma calça de ganga, uma t-shirt e um chapéu, e fomos falar um pouco sobre Cabo Verde. Fomos com um traje tradicional, levámos a bandeira, levámos cana-de-açúcar, abrimos e demos aos miúdos a provar, levámos algumas frutas, levámos alguns bonecos negros, demos nomes crioulos aos bonecos, ensinámos algumas palavras, levámos alguns panos e os miúdos andaram lá a tentar a pôr o pano. Cada um a brincar um bocadinho com a cultura. Exatamente. Mas Dina, diz-me assim, Dina, Luís, assim com muita verdade de nós, que eu gosto muito de vocês, porque vocês são frontais e muito responsáveis. O sistema em Portugal... Sim. Como é que eu faço isso? De forma saudável. Ainda tem muito que fazer. Sim, ainda tem muito que fazer. Mas o sistema português, no momento em que estamos, está ou não está preparado para a multiculturalidade, ou se preparou ou quis se preparar para a multiculturalidade e multirracial? A educação multirracial está ou não está? Já esteve pior. Ok, Dina. Já esteve pior. É uma caminhada que se constrói todos os dias. Já esteve pior. Vai... Ou seja, não está. Vai estando. Vai estando. Não, porque vocês meteram aqui uma situação muito séria, que é essa questão dos filhos. Então, a minha filha, eu educo-lhe para amar o próximo, amar as pessoas. De repente, ela vai para a escola e volta para casa com uma questão de bullying na escola o tempo todo, em que chamaram-lhe de negra e ela não sabe se o negro é bom ou não, ou acredita que não é, porque os colegas não lhe trataram dessa forma. Na televisão, nós não vemos a representatividade racial. Não vemos nos telejornais, não vemos nas telenovelas, não vemos na política, não vemos em nenhum sítio. Aliás, quando vemos esporadicamente e sempre numa posição muito aquém do que realmente temos. Isto é algo que tem que ser trabalhado. Nós não podemos olhar para isto como algo que é da escola. Portanto, isto é da sociedade. O problema é que muitas das vezes os problemas das minorias é das minorias. E enquanto for olhado como um problema das minorias, não chegamos lá. Pois. Não é um problema das minorias, é um problema da sociedade. E tem que ser trabalhado, estas coisas têm que ser trabalhadas de forma transversal. Portanto, o ónus não é só da escola, é dos pais, é da sociedade em geral. Nós. Exatamente. E se cada um de nós fizer o seu papel, nós muito mais rapidamente chegamos aqui a uma situação de maior harmonia. Não podemos, por vezes há muita mentalidade em Portugal que é, se eu tenho um problema, alguém me arranjou que não fui eu e alguém me há de resolver que não sou eu. Claro. Portanto, eu nem sequer sou parte do problema e também não sou vetor da solução. Criou. Exatamente. Portanto, e enquanto não se ultrapassar isto e olharmos para isto de uma forma mais equilibrada, porque na realidade todos nós temos alguma responsabilidade nisto, alguns em maior grau, outros em menor, alguns com mais capacidade para dar a volta, outros não. Obviamente, quem mais responsabilidade tem, mais obrigação tem. Claro. Não é? Agora, é algo que de facto tem que ser um pouco de todos nós. E a responsabilidade que estavas a dizer, deixa-me só dizer, também tem que
passar pela própria comunidade nossa, de ser muito mais ambiciosa para chegar a sítios onde provavelmente a partir eles pensam que não podem lá chegar. Porque nós não queremos que os lugares que nós ambicionamos nos sejam dados de bandeja, porque coitadinhos, são uma minoria, tem que ter alguma representatividade. Não, tem que partir de nós também esta ambição que já está a começar a ter nesta segunda e terceira geração de... E vai melhorar, porque estamos aqui para fazer isso diferente. Estamos aqui para ter harmonia multicultural, multirracial, multirreligiosa. Então, multitude. Vamos juntar, a fazer isso. Vamos nos unir, vamos nos amar a Só todos. queria dar só aqui uma nota relativamente àquela questão do infantário. Depois, quando nós fomos fazer a avaliação, a professora referiu que, portanto, depois quando nós fomos embora, que a primeira coisa que o menino disse foi afinal há muitos meninos castanhos. Afinal... E que aquela criança, que era uma criança muito introvertida, passou a ser mais extrovertida, a querer estar mais ao pé das outras crianças, e aquilo que a professora interpretou era que como se a criança, portanto, tivesse adquirido um sentimento de pertença que não tinha antes. Portanto, por vezes, com coisas muito simples, nós conseguimos dar a volta às questões, e lá está. Quanto mais nós conhecermos do outro, melhor o podemos aceitar e vamos todos alargar horizontes. Exatamente, lembrar vamos uma história do infantário que contaram-me que foi os pais a perguntar a uma criança: então na tua escola há muitos africanos? Não, na minha escola só há meninos. Exatamente. Está a ver? Estás a ver? Está a ver? Portanto, isto significa dizer que este preconceito é uma coisa adquirida nos adultos e que as crianças, se forem trabalhadas desde a infância, é completamente ultrapassado. E vamos resolver isso. Meus queridos, olha, o tempo voou. Obrigado de coração. Viva a multiculturalidade. Obrigado. E até já. Até já. Dina, gostei Até muito de já. ter-te aqui. Nunca mais tinha Obrigada. visto, Luís, és da casa. Ok, Até já. obrigada. Até já, até sempre. Até já. Pois é, olha.